Graças e paz para a igreja, amém? Oh, glória. Irmãos, a gente pode perder tudo, a gente só não pode perder a fé. Porque se você tiver tudo e perder a fé, você perdeu tudo. Você entende isso? A fé é mais importante do que qualquer outra coisa. Tem pessoas que têm tudo e perdem a fé, né? Paulo fala que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou o quê? A fé. Se ele não tivesse guardado a fé, de nada adiantaria ele ter feito todo o restante. E muitos momentos na nossa vida, pressões, lutas, aflições, tentam fazer a gente perder a fé. Porque se a gente perder a fé, a gente perde tudo, irmãos. A gente não consegue nem se aproximar de Deus. Não é isso que a palavra diz? Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Não perca a sua fé por causa de dificuldade. Porque a fé faz você dobrar o teu joelho e orar e acreditar que Deus vai entrar com providência sim. É a fé que faz você acordar de madrugada, às vezes passando mal, doente, dobrar o joelho e orar, falar: Senhor, entra com providência e cura, restaura a saúde. É a fé, irmãos. É acreditar que existe um Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Joel, capítulo 2. Eu estou aqui no lugar da minha esposa, era para ela estar ministrando hoje. Ela está em casa lá cuidando da minha menina, que também está meio doente. Eu também estou um pouco doente. Mas estamos aí. Deus é fiel, irmãos. Deus dá graça para a gente. Domingo eu estava sentado naquela cadeira lá atrás, lá, ó. Bem lá atrás mesmo, eu estava mal. Mas Deus tem restaurado a nossa vida em todas as áreas, irmãos. Em nome de Jesus. Joel capítulo 2, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, nesse púlpito, Senhor Deus, ministrando a Tua palavra, eu te peço algo, Senhor. Que essa palavra possa entrar em nossas vidas. Que essa palavra venha fazer diferença em nossas vidas. Que essa palavra venha nos edificar, Senhor Deus, venha nos abençoar. Que essa palavra, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, a transformar as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, porque eu não tenho poder nenhum, Pai, mas a Tua palavra tem. Eu não tenho poder nenhum em mim, Senhor Deus, mas o Teu Espírito agindo através da Tua palavra, através da minha vida, tem poder de edificar as vidas que estão aqui nesta noite. E é o que eu te peço em nome de Jesus. Encontra os nossos corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Irmãos, eu acabei de ler um texto que é uma promessa para nossas vidas, é uma promessa para os nossos dias, é uma promessa para mim, para você, para os seus filhos, para os seus netos, é uma promessa para cada um que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu estava pensando hoje em casa, sabe por que nós temos dificuldade às vezes de querer a realização de promessas espirituais em nós? Porque é mais fácil nós queremos a realização de promessas físicas, promessas que eu vou dar um nome aqui, promessas carnais. O que seria isso? Promessas físicas e carnais são coisas que Deus pode acrescentar. Eu ministrei uma palavra aqui num domingo, falando sobre o cuidado de Deus. Não é isso? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça é buscar as coisas espirituais, é buscar as coisas do alto. Mas muitas vezes nós queremos ver as promessas físicas sendo realizadas, nós queremos ver as promessas materiais sendo realizadas, mas não queremos as promessas espirituais. Não nos movemos na direção das coisas espirituais muitas vezes. Temos dificuldade a querer a realização em nós das promessas espirituais. Isso é uma promessa para nós, mas estamos mais preocupados com as coisas físicas e momentâneas. Como o pastor Paulo falou aqui, um trecho da vida dele, que ele tinha perdido tudo, né? Aí eu bati no ombro dele aqui na hora que eu peguei o microfone: pastor, o senhor perdeu tudo, o senhor só não perdeu o mais importante, a fé. E cada um de nós, ao longo da vida, acontece situações desse tipo. Nós perdemos as coisas que estão à nossa volta, perdemos às vezes, sabe, até assim, a vontade de continuar, a vontade de servir a Deus. Somos tementes a Deus, conhecemos a palavra, mas parece que a falta de realizações de coisas físicas nos limitam. Aleluias. Temos que nascer, irmãos, do Espírito. Sabe, Nicodemos, ele quando se aproxima de Jesus, está lá em João capítulo 3. Nicodemos, quando se aproxima de Jesus, ele questiona o Senhor sobre isso. Que Jesus, ele prega o novo nascimento, o nascer de novo. E Nicodemos, ele questiona o Senhor. João capítulo 3, verso 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia, Senhor. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido. Glória a Deus, glória a Deus. Aquele que é nascido do Espírito tem que buscar as coisas do Espírito. Aquele que é nascido de novo, verdadeiramente é nascido de Deus, tem que passar a buscar as coisas de Deus. Temos que dar menos importância às coisas naturais, às coisas carnais, e passar a olhar mais para as coisas espirituais. Temos que buscar as coisas do Espírito, e o mais, Ele vai acrescentar. Mas nós temos dificuldade, porque Ele é crescente. Queremos que primeiro Ele nos prospere, queremos que primeiro Ele abra as portas, para depois passarmos a buscar as coisas espirituais. Não, a ordem não é essa. A ordem é buscar primeiro as coisas espirituais, porque não adianta você conquistar tudo nessa terra. O que a palavra diz? Quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino. Isso é sério. Não adianta nós conquistarmos tudo daqui e perdermos o principal. É a declaração de Paulo no final da vida dele, quando ele estava prestes a morrer. Não importa, irmãos. Só que nós temos uma visão muito terrena das coisas.
A visão nossa é tão terrena que a gente acha que se uma pessoa é próspera, é abençoada financeiramente, Deus está com ela. Não, Deus está movendo ali. E se a pessoa está passando alguma dificuldade, alguma coisa, não, tem alguma coisa errada ali, está em pecado, tem coisa errada ali, irmãos. Queridos, a forma de Deus ver não é a forma de nós ver. Deus vê diferente. Os olhos de Deus, eles enxergam diferente do nosso. Graças a Deus por isso. Deus vê de forma diferente. Sabe, nós temos essa dificuldade, porque quando nós buscamos as coisas espirituais, é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Buscar as coisas espirituais, elas trazem uma responsabilidade espiritual para você. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Se você pede a Deus um revestimento, se você está pedindo a Deus, sabe, algo novo, para Deus derramar algo novo sobre a sua vida, eu te pergunto, Deus vai capacitar alguém para nada? Deus vai derramar o Espírito dele sobre alguém para nada? Na Bíblia era assim. Ele vinha sob Sansão, de tempos em tempos, para quê? Para Sansão fazer alguma coisa, não é verdade? Só que lá atrás ele vinha. Hoje não. Hoje ele está presente. Hoje ele está dentro de nós. Hoje ele está aqui em mim e em você, irmãos. Entenda isso. Lá, antes de Jesus, ele vinha esporadicamente sobre alguém, sobre um profeta, fazia um sinal, fazia um milagre e se retirava. Mas quando Jesus morre, vai aos céus, ele chega no céu e fala assim, ele fala antes dele, ele fala assim, eu vou, mas eu enviarei alguém igual a mim. E este habitará em vós. Jesus andava lado a lado com os discípulos, não é isso? Ele andava, não é isso? O Espírito não, o Espírito veio para morar dentro deles. E Ele está aqui nessa noite. É muito sério isso, irmãos. É muito sério buscar as coisas espirituais, porque essa responsabilidade que Deus dá, é uma responsabilidade, irmãos, em prol do reino dEle. As demais coisas serão acrescentadas na medida em que você fizer a vontade dEle. É desse jeito, irmãos. Deus, Ele capacita, Ele reveste, Ele te chama a uma responsabilidade. Eu quero que vocês lembrem de Pedro. Lembra de Pedro? Pedro andava com Jesus lado a lado, sim ou não? Era um dos discípulos mais chegados de Jesus? Com certeza. Pedro, a todo momento que Jesus fazia algo, Pedro estava ao lado. Jesus ia por alguém, Pedro estava ali. Pedro parecia um guarda-costas de Jesus. Mas isso não impediu Pedro de negar a Ele. Entenda? E estar andando com Jesus durante todo aquele tempo, estar lado a lado com Jesus, aprender de Jesus, não impediu Pedro de negá-lo. Não impediu. E isso, Pedro, que era um discípulo próximo, era alguém que estava ali junto com Jesus. Se tinha os discípulos mais chegados a Jesus, eu acredito que era Pedro e João, irmãos. Pelas histórias, pelo que a gente vê, eram os que sempre estavam perto, sempre estavam próximos. E ele negou a Jesus, irmãos. Mas entenda, Jesus, ele estava lado a lado com Pedro. Pedro aprendeu, Pedro andou, Pedro tocou em Jesus, e isso não impediu de Pedro negar a Jesus. Mas quando Pedro, ele recebe a promessa sobre a vida dele, irmãos. Quando Pedro recebe a promessa sobre a vida dele, aquele homem prega e mais de 3.000 pessoas se convertem.
Aquele homem passava com João e as pessoas deitavam para serem curadas pela sombra deles. Vocês viram algum relato de Jesus curando alguém com a sombra? Na Bíblia fala que a sombra de Jesus curou alguém? Eu não li isso, mas a sombra de Pedro e João curou pessoas. São promessas que se cumprem. A Bíblia fala que coisas maiores nós faríamos. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas é uma busca de coisas espirituais que faz esse mover acontecer. Sabe, Pedro, quando foi cheio do poder de Deus, irmãos, quando ele foi revestido do poder de Deus, quando ele ficou ali naquele lugar, ali em Atos dos Apóstolos, ali junto aquelas pessoas orando, e orando, e orando, e orando, até serem revestidos do alto, serem revestidos de poder, porque foi uma promessa que Jesus fez a eles, e eles ficaram ali orando, até receberem a promessa. Eles não saíram dali, irmãos, eles não saíram. E quando eles recebem o revestimento e saem, o abrir da boca daqueles homens, irmãos, as pessoas se convertiam, as pessoas eram transformadas, as pessoas elas eram curadas, e não era uma, duas pessoas, a Bíblia fala de milhares. A primeira pregação de Pedro, 3.000 batizados, 3.000, irmãos, imagina isso nos dias de hoje. Alguém pregando e 3.000 se convertendo de uma vez só, numa lapada só, né, como diz. Isso é poder de Deus, irmãos. Isso é graça, isso é unção de Deus. Mas sabe por que essas coisas não acontecem mais nos dias de hoje? Porque não só as pessoas que muitas vezes pregam, ensinam, estão à frente, não. Todo mundo está acostumado a buscar as promessas físicas. Você imagina uma igreja inteira orando, buscando o revestimento de poder, buscando o batismo no Espírito Santo, buscando o batismo com fogo, imagina isso. É promessa, irmãos. Se é uma coisa que a gente pode chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor não é filho do homem para que minta. A gente pode falar isso para Deus? Pode. Está na palavra, irmãos. E quando a gente reivindica uma promessa espiritual, Deus tem prazer nisso, porque Deus quer revestir a igreja dele de poder, Deus quer revestir eu e você de autoridade. Aleluias. Aleluia. Oh, Senhor, não tem como viver o sobrenatural de Deus, irmãos, na carne. Não tem como. Não tem como eu li aqui no Evangelho de João, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não tem como viver o sobrenatural de Deus, se formos nascidos na carne. Deus te chama a um novo nascimento, irmãos. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão, eu não sei quanto tempo você tem na igreja, eu não sei quanto tempo você tem caminhando lado a lado com Jesus, igual Pedro estava. Mas Pedro só foi transformado verdadeiramente quando recebeu o revestimento de poder. E ele andava lado a lado com Jesus, queridos. Esse que eu quero que vocês, vislumbre. Pensa nisso. O cara andava colado com Jesus de mãos dadas, irmãos. Mas ele só foi verdadeiramente transformado quando recebeu o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. O que faz a diferença, irmãos, o que faz a diferença na nossa vida é buscar o sobrenatural de Deus, o revestimento de poder de Deus. Sabe por quê? Porque o que vai fazer você vencer a carne, o que vai fazer você vencer o pecado, o que vai fazer você vencer dificuldade, o que vai fazer você vencer as lutas, as aflições, é esse revestimento, porque você vai estar cheio do Espírito, e a carne não vai encontrar espaço em você. Por que Deus se importa em nos encher? Algo cheio tem espaço para mais alguma coisa? Não.
Se você está cheio de Deus, o pecado não encontra espaço. Se você está cheio do Espírito, a carne não encontra espaço. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluias. Oh, glórias ao Senhor. Quem é nascido do Espírito é conduzido por Deus. Quem é nascido da carne é conduzido pela carne. Glória. Exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 8. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito, quem conduz a vida dele é o Senhor. Quem é nascido do Espírito é conduzido por Deus. Você está aqui, Deus pode te mandar para outro lugar, Deus pode te revelar uma palavra, você entregar para alguém. Lembra de Filipe? Filipe estava ali e de repente apareceu num deserto para pregar para um eunuco. E essa pessoa é nascido verdadeiramente do Espírito, é conduzido por Deus. Quem é conduzido por Deus, irmãos, prepara algo para pregar e Deus na hora muda. Não é isso que eu quero que você pregue, não, eu quero que você fale isso. Conduzido pelo Espírito, irmão, se importa com as coisas espirituais. Entenda, tudo que é físico, nós entregamos nas mãos do Senhor e Ele vai entrar com providência na hora certa. Glória a Deus, aleluia. A última ministração que eu preguei aqui, num domingo, que o Senhor, eu preocupado em casa, desempregado, o Senhor fala, olhar para os passarinhos. Eu falei, Senhor, o Senhor está ficando, cada um tem sua intimidade com Deus, né? Eu falei, eu estou ficando louco, estou ouvindo isso mesmo? O Senhor está mandando eu olhar para os passarinhos? Eu não falei isso no domingo que eu preguei. Teve um dia que eu estava sentado no sofá de casa, eu olhei a janela, eu não dei muita importância ao que eu tinha ouvido, a princípio. Eu estava sentado, olhei para o muro, tinha um casalzinho de rolinha no muro, irmãos, de passarinho no muro, os dois brincando, um bicando o outro e tal. Quando eu vi aquele casalzinho de passarinho, eu lembrei da palavra do Senhor, tinha me falado. Confia, meu filho. Se eu cuido desse casal de passarinho, você acha que eu não vou cuidar de você e da sua família? Glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Mas a confiança é uma atitude de fé, irmãos. Não é algo que você toca, não é algo que você vê, não é algo que às vezes seu braço não pode fazer. A fé, ela vai além disso. A palavra fala que a fé é algo que você não vê realmente. É você crer no impossível. É você crer no sobrenatural de Deus. A fé é você se lançar no vazio, muitas vezes. Mas é lá nesse vazio que você pensa que está vazio, que o Senhor está, que o Espírito do Senhor está te esperando lá para te encher, para te capacitar e te fazer você olhar diante da dificuldade. Eleve seus olhos aos montes. Qual o tamanho da montanha? Qual o tamanho da dificuldade? Eleva, Deus está lá em cima. A terra é o estrado dos seus pés, irmãos. Quando eu leio Isaías capítulo 40, eu adoro Isaías capítulo 40, irmãos. Se é um texto na Bíblia que eu amo, de paixão, é Isaías 40, que fala da grandeza de Deus, da majestade de Deus, que fala que Ele mede os oceanos na concha da sua mão, Ele pega assim os mares, que a terra é como pó. Ah, Senhor, esse é o tamanho do nosso Deus. E às vezes a gente se preocupa com coisa pequena. Deus quer te dar mais, irmãos. Aleluia. Deus quer que você viva o sobrenatural dEle. Glória a Deus. Deus vai conduzir, irmão. Deus não vai conduzir ninguém ao erro, vai? Deus não vai conduzir você ao erro. Deus não vai conduzir você ao pecado. Deus não vai conduzir alguém a algo ruim, se essa pessoa entregar a vida a Ele e falar, Senhor, conduz a minha vida, Senhor. Deus não vai te conduzir ao abismo.
Deus não vai te conduzir à queda, não vai. É que muitas vezes nós passamos anos ouvindo pregações, não nesse lugar, eu sempre falo isso, irmãos, não aqui, mas nós ouvimos, e somos contaminados com pregações do tipo, que se nós aceitarmos a Cristo não vamos ter mais dificuldade, vamos vencer todas as coisas, vamos passar por cima de tudo, o mal não vai nos afligir, a doença não vai nos alcançar, queridos. Se tem algo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, isso aí eu tenho certeza que Ele quer dar a cada um de nós, sabe o quê? É uma cruz para carregar, irmãos, porque Ele fala isso, quer seguir, quer me seguir, quer ir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. É isso que o Senhor tem para nós, uma cruz, mas sabendo que quando a gente toma a decisão de pegar essa cruz e carregar ela, irmãos, entenda, alguém já carregou uma cruz muito mais pesada por mim e por você, entenda isso, a nossa cruz é muito leve, perto daquela cruz que Ele carregou por todos nós, a nossa é muito leve, a nossa tribulação, a Bíblia fala que é leve e momentânea, perto daquilo que o Senhor tem preparado para nós, é leve e momentâneo, mas só entende essas coisas quem busca as coisas espirituais, irmãos. Sabe por que quem está ligado nesse mundo, quem está ligado a coisas carnais, vai ver o tempo todo o lado carnal das coisas, e o lado carnal é ruim, o lado físico é ruim. A forma de vencer o pecado é nascer do Espírito, a forma de vencer tudo isso é ser cheio do Espírito, é ser revestido, é ser capacitado por Ele. Lembre-se de uma coisa, o Senhor, Ele deixou uma promessa para nós, sabe, Jesus quando estava ali para ser batizado, João dá testemunho de Jesus, João fala assim, está em Mateus 3,11, se quiser colocar ali, Mateus 3,11, eu vos batizo com água, oh Deus, e eu em verdade vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Jesus, aleluia. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus quer batizar a igreja dele com o Espírito Santo e com fogo. Mas Jesus não quer só te batizar com o Espírito Santo e com fogo para você falar em línguas estranhas, para você pular, para você saltitar, para você, sabe, fazer coisas extravagantes. Não, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo para você receber um revestimento que vai fazer você suportar todas essas coisas que a cruz traz com ela. Só consegue suportar quem é revestido, irmãos. Essa que é a verdade. Quem não é revestido, nega, assim como Pedro negou. Só suporta a cruz quem é revestido de poder. Porque você tem dentro de você, irmãos, uma força que faz você ultrapassar os seus próprios limites. Você tem dentro de você uma força que faz você crer no sobrenatural. E esse é o segredo. Não tem como carregar a cruz do Senhor, a cruz que o Senhor tem para cada um de nós. Não tem como carregar ela e ser vitorioso no final, irmãos, se for na carne. Eu quando eu li esse texto de João, que é Jesus falando com Nicodemos, eu entendi isso. Eu entendi isso porque quando fala que versículo 5, respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito
Não tem como entrar no reino de Deus, sabe por quê? A carne não vai entrar, irmãos. Nós teremos um corpo transformado, nós teremos um corpo glorificado. Então entenda, você só terá o seu corpo glorificado se você já tiver o Espírito dentro de você, se você já tiver nascido do Espírito, verdadeiramente. Busque isso para a sua vida. É uma promessa. Seu filho é batizado com o Espírito Santo, começa a orar por ele, começa a botar a mão nele. Senhor, batiza meu filho com o Espírito Santo, reveste meu filho com teu poder, Senhor. Começa a orar por você pelas madrugadas. Senhor, me reveste, eu quero esse batismo, é tua promessa, eu quero, Senhor. Sabe aquele filho insistente quando quer um chocolate no mercado, irmão? Quem não tem um filho assim? Quando chega no caixa do mercado, tem lá aquela gôndola de chocolate, né? Eles botam no lugar estratégico, né? Eu quero. Enquanto o pai não dá o chocolate, a gente tem que ser assim com o Senhor. A gente tem que pedir a Ele até Ele nos dar, irmãos. Até Ele vir nos visitar. Até Ele vir nos revestir. Hoje é feriado, não é? Era para a igreja estar cheia hoje, não era? Sim ou não? Era para estar cheia, né? Eu não queria falar sobre isso. Mas era para a igreja estar cheia hoje. Por que não está? Porque nós buscamos muitas vezes as coisas desse mundo, irmãos, e deixamos as coisas espirituais para segundo plano, para terceiro plano, muitas vezes. Nós temos que repensar quem nós somos como cristãos. Se nós estamos valorizando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou nós estamos valorizando primeiro esse reino e a justiça desse mundo. Precisamos começar a repensar quem nós somos como cristãos, porque o mundo aí fora, irmãos, o mundo aí fora geme. Essa igreja em algum tempo, ela estava ficando lotada às quartas-feiras, sim ou não? Cheio, né? Por que esvaziou? Precisamos repensar quem nós somos como cristãos. Que tipo de alimento nós estamos oferecendo às pessoas? Jesus oferecia um alimento espiritual, irmãos. O pão que não perece, o pão vivo que desceu do céu. Era isso que Ele oferecia. O pão vivo, o pão que alimenta, e nós não teríamos mais fome. A água que nós beberíamos e não teríamos mais sede. Só Ele pode nos dar. Só Ele pode colocar isso dentro de nós. Mas nós damos muitas vezes prioridade àquilo que sacia o nosso físico, aquilo que sacia a nossa carne. Mas precisamos dar prioridade àquilo que sacia o nosso espírito. Mas o que sacia o nosso espírito, irmãos, dá trabalho. É oração. É de madrugada muitas vezes. Quem gosta de monte é monte. Enchei-vos do Espírito, irmãos. Que quando estamos cheios do Espírito, a carne não encontra espaço em nós. O inimigo não encontra espaço em nós. Ele tem dificuldade de encontrar espaço, porque estamos cheios de Deus. Ele olha e ele não encontra espaço. Ele olha e não encontra brecha, porque tudo está coberto. Nós estamos revestidos. O que é um revestimento? Revestimento é como uma capa, é como uma blindagem. Sabe, quando eu entendo assim que o Senhor quer nos revestir, eu entendo dessa forma. É uma blindagem contra tudo isso. É uma armadura contra todas essas coisas, irmãos, que vêm nos atacar. Mas só recebe essa blindagem, só recebe esse revestimento quem busca, quem quer. Deus vai dar algo a alguém que não quer? Não vai. Deus vai dar algo a alguém que não vai usar? Não vai. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. A palavra que eu li no início, a palavra de Joel, é uma palavra dos últimos dias. Nos últimos dias, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, e por aí vai. É os últimos dias. E por que estamos perdendo tanto tempo
em buscar as coisas do alto. É uma palavra de reflexão para a minha vida, para a sua vida, irmãos. Eu não me isento de nada do que eu falei aqui. Eu tenho que buscar mais o Senhor. Eu tenho que ver mais o sobrenatural de Deus. E eu entendo que na medida em que eu mergulho no sobrenatural, mais Ele leva a gente profundamente. Se a gente ficar no raso a gente vai ficar, irmãos. Só vai para o profundo quem tem coragem de mergulhar. E Deus chama você para mergulhar mais profundo nele. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Deus chama a igreja para mergulhar mais profundo. Aleluias. Começa a buscar ao Senhor, irmãos. Sabe, não só aqui nessa hora, nesse momento. Às vezes nós, eu quero dizer, você não precise de algo, ajuda, mas você não precisa de alguém ministrando um louvor para você achar Deus. Não precisa. Você não precisa de ficar ouvindo algo para encontrar Deus. A palavra diz que se você entrar lá no esconderijo do teu quarto, não é isso? Num cantinho, né? Em silêncio, você vai encontrar Deus lá? Vai, irmãos. Porque Deus vai olhar a sinceridade do seu coração na sua busca. E ainda que você não tenha palavras para falar com Ele, ainda que você soluce na presença dEle, você está entendendo o que eu estou falando? Ainda que você já tenha falado tudo para Ele e não tenha mais palavras, na verdade você não consegue mais nem soluçar, você só baba e chora. Eu quero te dizer que até isso o Senhor transforma em oração. O Senhor transforma, irmão, Ele recebe, irmãos. Porque Ele vai no profundo do teu coração e ouve a voz do teu coração, às vezes muito mais do que a voz que sai da tua boca. Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. É uma promessa dEle. Eu não desprezo um coração quebrantado e contrito. E muitas vezes nós deixamos passar momentos de contrição em buscar o Senhor e ficamos contritos sem buscar ao Senhor. Ficamos angustiados e não levamos diante dEle. Ficamos preocupados ao ponto, às vezes, de chorar. E não temos coragem de chorar diante dEle. Sendo que Ele está pronto para nos ouvir. Está pronto a nos socorrer. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Tem um louvor? Ministra um louvor, Tiago. Adore ao Senhor. Aproveite esse momento, busque a Ele.